Primeiro, eu queria agradecer aqui, né, a Casa de Cultura do Parque pelo convite para debater o E Agora o Quê? A gente sempre fala que o filme, ele parece que ele pede, é um díptico, é o filme e o debate. Parece que um complementa o outro. E a gente, o Jean-Claude, antes de mais nada, só também tem aqui a terceira pessoa, o Vladimir, que vai comparecer, mas ele está agora lá no São Francisco, acabou de acabar, então ele está voando para cá. Então, no decorrer do debate, ele senta aqui. E daí, vocês, se fizeram alguma pergunta, a gente respondeu, e vocês querem ouvir a opinião do Vladimir, vocês perguntam de novo. E a gente gosta que primeiro vocês comecem, assim, o que tocou, o que o filme moveu, enfim, o que a gente já falou aqui bastante por 1h10, então o que vocês têm a falar a respeito disso? Como foi a decisão de fazer o filme? Os motivos, a gente estão bem explanados, mas o start, assim, a conversa de vocês. O processo histórico é o seguinte: eu trabalho muito com o Cristiano Bourlan, com quem eu fiz vários filmes, e ele tinha a ideia de fazer um filme com Safatli comigo, o Safatli sendo pianista, apenas pianista, e o pai do Safatli. Como o Bourlan não escrevia, sempre repetia essa ideia, mas não iniciava nenhum processo que levasse a isso. Mas aí eu comecei a mudar uma série de coisas, que o Safatli era um militante político, que o Safatli era um professor e um pianista. E isso me interessava particularmente, me interessa desde os anos 60, aliás, que é um intelectual, um artista que não se limita à sua área, mas um produtor de cultura que tem várias facetas. E eu acho que isso está presente nesse filme, que, de certa forma, é um filme político, mas é também um filme musical. E aí, então, houve um roteiro bastante elástico em torno do Safatli como professor universitário e intelectual e escritor, que era sendo levado até a periferia. Então, por exemplo, como a situação da periferia é uma situação criada por nós, mas não o desenvolvimento. Quer dizer, a gente só colocou Safatli no Capão Redondo, com um grupo militante, mas como a relação se desenvolveu entre Safatli e esses jovens da periferia, isso não foi... Inclusive, a cena não foi nem dirigida por nós, mas sim por um dos participantes, que é o Lincoln Pericles, que é um cineasta do Capão Redondo, e que colaborou conosco. E a única recomendação, digamos, que eu devo é o seguinte: não se deixem intimidar. Eu não falei absolutamente mais nada, e aí foi ele que foi buscar essas pessoas, escolheu, etc. É importante, né, ter em mente o contexto, né, da época que a gente decidiu fazer o filme. Então, quando essa ideia que o Cristiano Bourlan tinha do Jean-Claude, seu pai, do Safatli, tinha muito a ver com a semelhança física, né? Os dois são brancos, magros, altos, tem uma coisa assim, né, bem peculiar na imagem dos dois.
E como o Jean-Claude falou, tinha essa coisa de ser meio um filme estranho, quando um pouco cutucasse o outro no mesmo espaço, um tocando piano, outro assim, incomodado com alguma coisa, cutucando. Tinha essa relação dos dois. E isso durante muito tempo, né? Não, eu tenho esse filme na cabeça, ele já falava isso há uns 2, 3 anos antes. E quando finalmente decidiu-se fazer, e até eu fui convidado para então passamos a ser um trio de diretores, e eu acho que a gente foi convidado porque eu era amigo do Safatli, então eu tinha a bola, né? Mas aconteceu uma coisa muito... Quando a gente finalmente... Não, então vamos começar a fazer o filme. Era janeiro de 2019. O ano 0 ou o ano 1 do bolsonarismo, do governo Bolsonaro. Então, aquela ideia do filme, um pouco um drama gauche familiar entre o pai e o filho, já não fazia mais tanto sentido frente ao que estávamos vivendo, né? A sensação de derrota da esquerda era avassaladora. E também uma sensação de, bom, chegou-se ao fim de uma era onde as estratégias e o discurso da esquerda, dessa forma como foi até hoje, funcionaram relativamente. Agora não funciona mais. Não, o que antes era feito agora não dá mais para ser feito. Então tem que se redescobrir, tem que se reinventar qual que vai ser esse novo discurso da esquerda, qual que vai ser a nova ação da esquerda, qual que vai ser essa nova esquerda. Então a gente sempre falava que tinha que ser um filme pós-PT, pós-Lula, pós-vão livre do MASP e pós-Zé Celso. Tinha que demolir tudo isso e procurar algo novo. E quando a gente começou a ir muito por esse caminho, o Cristiano Burlan, acho que ele não... Ele estava com outro filme também, A Mãe, mas daí já não estava mais tanto no universo do que ele queria trabalhar, ele saiu. E daí o Abacaxi ficou comigo e com o Jean-Claude, e era uma sensação, não, vamos fazer. Eu acho que esse filme é importante fazer, esse filme tem que fazer, a gente não tem dinheiro para fazer, e não adianta ficar esperando um edital para fazer. Porque daí quanto é que é? Vamos esperar 4, 5 anos para fazer o filme, daí daqui a 4, 5 anos, daí, de repente a história já vai ser completamente outra. Então a gente colocou também uma coisa que a gente sempre fala muito, que é um cinema de urgência, né? Um cinema de agora, que não dependa do financiamento público, que seja feito com o mínimo de verba possível e que as pessoas... Essa verba, diga para eles. O filme sempre tem um custo, né? Porque tem alimentação, tem que comprar HD, tem tradução. A gente gastou R$13 mil, que é bem diferente de 2, 3 milhões que custa um filme médio. As pessoas trabalharam gratuitamente como uma ação política, né? Mas também não é um modelo ideal de produção, porque também não dá para sempre as pessoas trabalharem gratuitamente. As pessoas também têm que viver do seu trabalho. Então, a realização do filme também é um impasse. O que me toca do filme, né? O que mais me toca do filme, o que mais me tocou, assim, que eu acho, para mim, a questão central, é essa questão de relação com o capitalismo, né? Quanto o capitalismo depende da gente, a gente não consegue acabar com ele, por mais que a gente, né, tenha essa vontade, né? Um simples não seria... A gente implodiria ele, né? Se todo mundo dissesse não ao mesmo tempo, né? Teria que ser uma revolução muito rápida, né? Mas eu acho que o filme é atual, continua atual nesse sentido do fim da democracia, né? Por mais que tenha a volta do PT e... fiz campanha para o Lula e na campanha eu falava para os militantes que estão comigo que é a revolução, né? Cadê a revolução? Nós estamos lutando para ter um pouquinho, para respirar um pouco, né?
tirar o nariz um pouco para fora, né? Porque votar em Lula não tem revolução nenhuma, né? Tá bem longe, né? Mas é isso, né? É o mínimo para não cair no precipício. É uma questão de vida ou morte. De vida ou morte. Vira uma questão de sobrevivência mesmo, né? Você entendeu bem o que ele falou? Sim. Uma das cenas que a gente julgava mais importante, talvez uma das que causou mais polêmica no processo, porque o Vladimir ele opinou bastante sobre o roteiro, ele leu. Como o Jean-Claude falou, o roteiro não era um roteiro escrito com falas, eram as cenas. Era um pouco um cenário do que poderiam estar discutindo aquelas pessoas. Mas quando começava o debate, a coisa já ia por conta própria. E uma das cenas que o Vladimir não gostava era a coisa do Banco Sampaio. Porque ele falava exatamente o que você falou, isso é um absurdo, a gente levantar a bandeira de um banco, mesmo seja um banco comunitário, como se o capitalismo fosse a única solução, tal. Essa discussão está no filme. Ao mesmo tempo é um paradoxo, né? Porque a gente sabe que realmente não dá para reproduzir o capitalismo. E aí você coloca a mão no bolso, você tira um cartão do banco, né? E daí a discussão, ele achava que tinha que cortar essa cena. Ele queria terminar o filme como é que era, não? Uma coisa de um bunker. Eu acho que era eles numa resistência atrás de pedras. Enfim, uma ideia revolucionária, assim, tal, que a gente não achava que não tinha a ver. E daí que teve a proposição, então por que não colocar discussão no filme? Né? E como veio a pandemia, então a gente fez em Zoom. Que era isso, né? O Banco Sampaio é uma experiência real, concreta, e que dá um pouco de dignidade, civilidade para as pessoas, e fazendo exatamente os argumentos, fazendo um comércio local, as coisas acontecendo para aquelas pessoas. E para o Safatli isso... Então, o Safatli, claro, o Safatli você pode colocar em qualquer discussão, ele tem a sua visão política, né? E ele vai discorrer. Às vezes vai se dar bem, às vezes vai se dar mal, como no fim do filme, mas ele tem a sua visão política. E a Palomares, a gente, quando escolheu a atriz, a gente estava em dúvida entre duas atrizes, a gente fez uma entrevista com as duas, e a entrevista era uma discussão política, para ver também se ela tinha, porque várias vezes ela tinha que levar adiante uma discussão política, se ela tinha as posições dela, tal. E a Palomares, ela tem, né? Então ela consegue ir adiante. Eu ia pedir para vocês falarem justamente mais da atriz principal que você mencionou agora. Ia perguntar se o Banco Sampaio era um caso real, mas você acabou de falar que é, né? Mas ela era uma atriz, então ela não era de fato daquela comunidade. Não. A Palomares é uma atriz. É uma atriz, fez EAD, atriz. Mas a família dela vivia numa comunidade, então ela conhecia um pouco esse mundo da comunidade, mas ela é uma atriz, inclusive ela tem um nome fictício, né? Como é que é o nome dela? Não sei. No filme o nome dela não é Palomares. O nome Você diz no filme? Matilde. Que Matilde é o nome do personagem, né? Que Matilde na verdade era uma mulher que era lá daquele centro cultural, né, das mulheres. Quando a gente fez a pesquisa lá, tinha uma dona Matilde, daí no fim ficou Matilde. A cena do Banco Sampaio, ela é toda interpretada, mas com história real dessa moeda Sampaio e com os personagens reais, assim. Lá o dono do açougue era o dono do açougue e no açougue dele eles trabalhavam com a moeda Sampaio. Então eles conheciam essa coisa de Sampaio. A
Aquela mãe com a filhinha é uma mãe com uma filhinha que mora na comunidade. E, então, de novo, é uma ficção, né, essas cenas, mas é tudo trabalhado no espaço real, com as histórias reais, com os personagens reais. E aquela atriz, né, que faz a cena com a Palomares. A tapioqueira, ela é uma tapioqueira, mas ela interpretou. Né? Ela interpretou. E eu já chamo ela a melhor atriz do filme. Há um trabalho de interpretação dela, que nunca fez teatro nem cinema. Ela tem reações muito vivas, muito rápidas, e ela sabia assim, as linhas gerais da situação, né? Que ela estava pedindo um crédito para isso, mas quando a Palomares disse para ela que os 3.000 não foram aceitos e apenas 1.500, ela reagiu imediatamente, mas isso ela não sabia. Então, foi uma pessoa bastante excepcional, né, pela sua verossimilhança e pela sua agilidade mental. Se vocês chegaram a exibir fora do circuito de festival, esse ambientes mais classe média, artístico, cultural, intelectual, ou especificamente lá no Capão Redondo, para o grupo lá do Lincoln e os amigos dele? A resposta é não. Não foi exibido porque no projeto original pensávamos que nós, Rubens e eu, fazíamos uma versão e com o mesmo material o Lincoln Pericles faria a versão dele. E que era preferível que o Lincoln não visse a nossa montagem para se sentir livre com o material. No entanto, algumas pessoas do Capão viram e as cenas finais, me disse o Lincoln, eles gostaram. Havia um grande problema, é que eles achavam que o pessoal que trabalhou no filme deveria aprovar ou não a montagem. E que, no caso da montagem ficar com o montador ou diretores, é um pouco uma desapropriação. E eles se referem muito a uma situação muito frequente em toda a periferia, em que chegam cineastas muito amáveis, que os filmam, né? Então o Péricles diz, filmam nós. Eles vêm para estudar nós. E, evidentemente, tem toda uma retórica, é claro que o filme será mostrado, é muito importante, etc. E depois, nunca mais. Então, essa é uma experiência marcante para eles, de forma que havia uma certa desconfiança em relação a nós. Quando mandamos a integral do material para o Lincoln, Lincoln me disse claramente que não interessava. E que a única coisa que interessava era a parte final dos debates. Né? Aí eu digo, faça alguma coisa que você quiser, do tempo que você quiser, usando apenas esse material. O que acabou, inclusive, não sendo feito. Acontece que o próprio material tem uma marca de classe.
E isto que nós quase não percebemos, mas marca muito. Não é? Apesar de que haja filmes, por exemplo, Uma Ocupação em Belo Horizonte, filmes bons, que têm uma marca classe média na composição, etc. Bom, devemos reconhecer que o filme tem a ver com a intelectualidade classe média. A estrutura da parte final, o que basicamente ela mostra é o choque do intelectual, a falta de comunicação, essa impossibilidade verbal de trocar ideias ou de aceitar argumentos, etc. Mas o centro dramático dessa cena é o Safatli. O Safatli, cuja trajetória, de certa forma, nós acompanhamos desde praticamente o início do filme. E isto é muito forte, por exemplo, é muito forte por Lincoln. O que eu tenho a ver com isto? Para nós é bastante importante porque o Safatli se comunica bem na televisão, ele se comunica bem na USP, com os estudantes, nesse ambiente, ele é extremamente aplaudido, etc. Né? E ele não consegue se comunicar com esse pessoal do final do filme. Né? Mas isto nos interessa, acredito, a nós, inclusive eu trabalho, de certa forma, sobre isso faz uns 40 anos, desde os anos 60, mas para eles, tanto faz. Tanto faz. Quer dizer, eles querem a universidade, um personagem lá do fim do filme, que é o Adriano, disse que eles querem, mas eles querem se apropriar da universidade, né? Mas não ser alunos. E por isso que mostramos, mas sem maior insistência, que numa aula do Safatli sobre a servidão, a Palomares sai. Porque por mais que o Safatli fale da servidão... esqueci o título desse livro. Da servidão voluntária, que tem tudo a ver, não apenas com a classe média, mas com uma grande parte da sociedade em geral. O discurso não é para Palomares. E isto, alguns intelectuais têm uma certa dificuldade em entender que não terão muito sucesso se basearem a sua tentativa de relacionamento com as periferias na palavra. A palavra é nossa. Então, não me importa o argumento que você tem, não quero nem discutir o teu argumento, mas você é branco, você foi à escola, você isso, você aquilo, e é isso a matéria básica da relação. Então, tanto faz para mim que você pense em revolução, não quero nem saber, e o discurso se dá num outro nível. E a diferença social, no caso do final, é básica, enquanto que na universidade, por exemplo, quando ele tem aquela grande assembleia, há uma uniformidade social, uma uniformidade étnica que possibilita a argumentação verbal.
A gente passou o filme, nós estamos fazendo agora um novo filme, que chama Brizola Hoje, e uma das cenas foi com os rappers lá de São Carlos. Eles são de um bairro em que eles organizam Batalha dos Rappers. Tem uma organização social a partir dos raps. E a gente fez um contato com 2 dos principais nomes lá. Um chama Primitivo, outro THC. Primitivo 17 e o THC. Né? Os 2 são ligados ao PCB, Partido Comunista Brasileiro. E a gente passou para eles o E Agora o Quê? O THC, ele não conseguiu ver até metade do filme, tal a estranheza é a palavra. Para ele, o Safatli era uma figura repugnante. Essa é a palavra, repugnante. Ele falava, não aguento esse cara falando. Ele vem cheio de palavras, cheio de discurso e não fala nada. É um saco, que cara chato, insuportável. Era uma inconformidade física. Aproveitar que o Safatli não está aqui, daí a gente pode ir falando de todas as coisas. Era intolerável para ele, né, ouvir o Safatli falando. E para nós, a gente está acostumado. O Safatli não esperava. A gente tinha essa hipótese, tanto que criou uma cena para dificultar a vida dele, né? Que era esse um dos objetivos, né? Criar obstáculos para o intelectual classe média. E aí ele tinha que se haver com essas pessoas de outra classe social, de outra realidade, mais politizadas. Eu não sei dizer, mas talvez dessa maneira em que ele não fosse o convidado especial, né? Tudo bem que ele era o outro lá, né? Então, de certo modo, ele era um pouco o convidado. Mas as pessoas não estavam lá para ouvir uma palestra do professor. Ele é o homem branco, né? Aquela coisa classe média mesmo, né? Mas se colocasse um ator, por exemplo, para fazer o papel dele, um ator negro, por exemplo, será que teria sido diferente? Se fosse o Silvio Almeida. Isso poderia... Porque o Silvio Almeida ele tem um background universitário, tem um discurso elaborado, mas é negro, e acho que ele teve também, não sei como é que foi a classe social da infância dele e tal. Enfim, essa é uma questão interessante. Mas que não era... que até o filme pode suscitar. Mas, no caso aí, o embate era bem... Só para apresentar, o Gustavo foi o montador do filme. O processo de montagem até é interessante citar que a gente estava em plena pandemia, né, quando foi para montar o filme. Então... o Gustavo propunha um corte, mandava para a gente por e-mail, por e-transfer ou por Vimeo. Daí eu e o Jean-Claude assistimos em tempo real. A gente punha lá no Zoom e assistia em tempo real. E cada hora que um tinha um comentário, parava. Por telefone. Eu estava usando todas as mídias possíveis. Por telefone, né, enquanto estavam lá e assistindo, e daí a gente anotava tudo, todas as questões técnicas, questões dramáticas, de ritmo, proposições, mandava para o Gustavo retrabalhava, mandava de volta para a gente, e de novo a gente fez isso, sei lá, por umas 5 versões, uma coisa assim, 4, 5 versões, até que chegou uma hora que a gente achou que a estrutura era essa, mas tinha que agora mexer nos detalhes, e daí o presencial era importante. Daí o
o Gustavo armou todo um esquema lá para dar distanciamento, né, entre nós três, no lugar onde se assava pão, com uma tela grande de TV, e daí a gente foi montando, né, finalizando, corte a corte. Eu queria retomar a questão do ator. O ator é impossível, porque seria um outro filme. E isso é uma história real do Safatli, que é um professor real, um pianista real, e que se encontra numa situação criada por nós, mas ele vivencia isto, ele não representa. Inclusive, o Safatli não tem talento para representar. Ele vive tudo, ele vivencia tudo, né? Mesmo quando ele está com Catita, que é esse ator negro, gordo. No Coreto. No Coreto, ele vivencia isto. Ele para a conversa e é uma coisa que ele vivencia. Portanto, a representação por um ator seria totalmente diferente, não é? Porque não teria essa vida de palavra do Safatli, essa vida do professor universitário, essa vida do escritor, etc. As cenas do Vladimir foram pensadas um pouco nisso. As cenas mais interpretadas dele, na verdade, é com você. Porque você não é o pai dele. Ah, não? Decepção, né? Mas, por exemplo, a menina que ele tem a discussão é a filha dele. É realmente a filha dele. E no dia rolou um psicodrama lá, de fato, porque a filha falou para ele umas coisas que já estavam atravessadas na garganta da filha. E ela, na verdade, é atriz mesmo, está trabalhando já em Ministério da Globo, ela é boa atriz, longas. E aí, porque ela não aguenta o jeito do pai. De estar andando, o pai evita olhar para as pessoas, bem Safatli, né? Ele, quando tem uma multidão, ele fica meio longe. Então, e ela fala, porra, como é que você quer falar em revolução aqui? Esse discurso é real, ela acha isso mesmo, ela cutuca ele, sempre. Na vida do Safatli não é o pai que cutuca, é a filha. Então aquilo estava atravessado na garganta, ela vai e solta o verbo. Uma das pessoas dá uma deixa para o Safatli, mas eu acho que ele não se dá conta. Quando ele fala assim, a gente tem que discutir linguagem. E o Safatli, não, mas você acha que isso comunica? E eu achei curiosa essa questão da comunicação e da linguagem, que não são a mesma coisa. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque todas as reportagens que falam do lançamento do filme apresentam essa questão do limite entre o documentário, ficção e realidade, que é uma discussão meio antiga já, mas que ainda rende matéria. Sim. E aí, e é um pouco o que a gente está conversando aqui, mas eu queria que vocês falassem um pouco dessa perspectiva de fazer filme, dessa questão da linguagem. Realmente não estava na nossa mente, quando a gente começou a fazer o filme, essa delimitação. Vamos fazer um documentário, vamos fazer uma ficção. Isso realmente não estava. O que a gente estava buscando era um filme que propusesse uma discussão política viva, né? Esse era o objetivo. E as estratégias que a gente usou, eram muito híbridas, né? Da ficção documentário, porque a gente, sim, construía cenas, né? Então, a cena do Capão é uma cena
proposta construída e que tinha um temário. Não necessariamente eles tinham que seguir, né? Principalmente o Lincoln, que estava dirigindo um pouco a discussão, dirigindo tal. Ele, às vezes, não, gente, tá muito, não, vamos mudar de tema, vamos discutir essa outra questão. Então, tinha um temário, né? Mas, a partir do momento em que o jogo começava, a ideia era ter uma discussão política real, né? Então, por isso que o filme naturalmente ficou um pouco híbrido, né? Se é essa palavra, contaminado pelas duas linguagens, né? Momentos ele é ficção, momentos ele é documental. Ele se utiliza de muito material extraído da internet, porque é uma característica um pouco de nós todos que trabalharam no filme. Eu trabalhei já muito com o Gustavo em 2 filmes anteriores, um sobre o Tele Santana e outro sobre a extrema-direita, que era 80%, 90%. Da extrema-direita era 100% material de arquivo. O do Tele Santana era 80%. Então, eu também trabalho com outro, Thales Absaber, que também a gente gosta de trabalhar com material de arquivo. A gente chamava até cinema de sampler, porque é uma forma barata de produzir e tem muita coisa aí no mundo para ser reciclado, para ser revisto e tal. E o Jean-Claude também. Se você pega do São Paulo, Sinfonia e Cacofonia e outro filme dele sobre os anos 60, são filmes feitos a partir de fragmentos de outros filmes, de outros... Então a gente gosta de trabalhar com isso, porque cria um ritmo diferente, cria uma tensão com as cenas gravadas de hoje por nós. Então, o Gustavo também é jornalista livre, que também pega bastante material da internet e tal para fazer as matérias. Então, tem muitas estratégias ficcionais e documentais. Para a gente era muito importante ter esse fiapo de ficção, que é a história do Vladimir e seu papai, né? Esse fiapo de ficção é o que dá a liga do filme, né? O que leva do começo ao fim. Por exemplo, agora o filme que a gente está fazendo, o Brizola hoje, não tem muito esse fiapo e a gente está apanhando. Não, a gente tá apanhando porque esse filme vai se construir na feitura. Sim. Então, quer dizer, a questão que ela estava levantando da linguagem, acontece que, por motivos políticos, fomos conversar e entrevistar um compositor. E esse compositor trabalha com música eletroacústica, que é uma forma de música que a mim me interessa muito. Aí ele falou de rap, etc. De repente, a gente perguntou para ele se ele aceitaria se encontrar no estúdio com um rapper de tal forma que cada um pudesse ou tocar ou cantar, etc. Você entende? Então, é uma certa consequência, porque a linguagem, provavelmente, quer dizer, ainda não sabemos, mas provavelmente a linguagem dominante não será a verbal, mas a musical. Nesse embate entre eles. Nesse embate, a música eletroacústica é uma música extremamente erudita, que requer bastante equipamento sofisticado. Então, a gente vai tentar trabalhar nesse sentido, mas sem que possamos ter a certeza agora, nem vamos fazer um roteiro, vamos tentar colocar os dois em contato e ver o que dá, qual é a reação de um, qual é a reação do outro.
Então, a questão da linguagem vai permanecer, mas em outros termos. E é importante dizer também que no filme também, como a gente imaginou, né, o filme como uma ação política, era importante dar voz ao outro. Claro, quem fez a montagem final fomos nós, né? Então, no fim, a gente tinha o poder. Mas a gente achava importante os espaços de debate serem realmente pensados e dirigidos pelas pessoas que estavam debatendo. Então, como o Jean-Claude já falou, o debate feminista foi dirigido para o nosso assistente de direção, por uma mulher. Né? Nem estávamos lá. A gente nem foi lá. Era para ela ter total liberdade de convidar quem ela quisesse, construir como ela quisesse a cena. E o debate no Capão também tinha que ser, o Lincoln foi o cara que dirigiu, que fez o casting, que chamou as pessoas, que escolheu quem ele queria que estivesse lá, né? Ele está na cena, E não participa. Ele acha que o Catita foi subutilizado, que ele poderia ser mais utilizado no filme. Que poderia ser mais utilizado no filme, isso é verdade, e é verdade de qualquer um. A pouca utilização dele é significativa. Quer dizer, não é um personagem, é uma figura meio desconhecida que aparece aí, atormentando o Safatli. Agora, isso não quer dizer que ele não seja um bom ator, porque eu ouvi num filme pernambucano, esqueci o título. Sim. Sim. Em que ele tem um papel longo, inclusive no Bacurau. Bacurau ele também aparece. Portanto, não foi uma questão de competência ou de talento, não é? Mas evidentemente que isto é uma cena alegórica, não é? Não há um realismo nisto. Mas tem uma coisa que era importante no filme também, que eram os corpos. Corpos. Isso era um dos discursos centrais do filme. Né? A escolha do Catita também tinha a ver com a coisa, como ele é diferente fisicamente do Vladimir. Né? O Vladimir todo magro, seco, branco, o Catita todo gordo, esparramado, exuberante. Né? O Vladimir sempre elegante, contido. Ele muito marcado pela gordura. Sim, suando. Então, e inclusive, a gente tinha até uma cena que a gente não encontrou, que era para fazer um contraponto entre a Carmen do... Você se lembra no roteiro original o que vinha depois da Carmen? O Haddad. Porque a Carmen toda inquieta, inflamada, falando, e daí cortava para o Haddad, todo sentado, todo também... E uma entrevista que a gente achava que existia, e que depois não encontramos. O que ele falava? Falava num tom de... nem sei de que, não é? De salão mundano. Precisa defender a democracia. Era isso. Era isso. E a Carmen, para ela, a política é alguma coisa vital, alguma coisa corporal. Né? E para ele foi... acho que essa entrevista ocorreu na noite do primeiro turno.
né? De 2018. De 2018, sim. É. E ele não podia ser, para mim, pelo menos, menos convincente. Quer dizer, dizendo com elegância que a democracia precisa ser defendida, você não tem nenhum jeito, não é, de ganhar. Isso para a gente era uma coisa importante também, ser ressaltada, né? Que é uma coisa que o Jean-Claude já falou. O discurso não é só palavras. O discurso também é corpo, intensidade, e talvez a esquerda ficou parada um pouco no discurso das palavras. No discurso, né? No discurso verbal, no discurso verborrágico. Não sei se vocês viram, se vocês perceberam que no fim da cena daquele discurso apoteótico do Safatli, que todo mundo aplaude, vai para quem? Para o símbolo da USP, a Marilena Chaui, que ela fala: USP, boa noite. Boa noite, USP. USP, exatamente, boa noite, USP. Então é isso, né? Um mundo que está fechado, encastelado em si próprio. Que, Vladimir está chegando. Eu poderia, em relação a saindo bastante do filme, mas essa questão do encastelamento. Quando Darcy Ribeiro criou, ele e sua equipe criaram assim os regulamentos mínimos da universidade. O professor não pode se encastelar no seu departamento. O professor está obrigado a ter atividades relativas com a cidade, que nós tínhamos. Né? O professor não fica só no nível universitário, mas fica também no nível médio. Né? Eu dei a aula para o ginásio, não sei como se chama na época. As pesquisas e trabalho não podem ser feitas por um único departamento. Quando fizemos o Fala Brasília, o departamento de cinema, quer dizer, o curso de cinema, mas a pesquisa foi feita pela linguística. Né? E os linguistas acompanharam e participaram da feitura do roteiro. Então, esse encastelamento é muito prejudicial. Há muitas cenas que ele não quis fazer, diálogos que ele não aceitou, e a cena do Capão Redondo, ele ficou assim horrorizado. Mas acontece que, no decorrer dos debates que tivemos, depois, enfim, na época do lançamento, ele foi mudando. E começou a achar que, no fundo, a experiência tinha sido muito boa para ele. E, ao momento, ele falou, foi uma psicanálise, que o levou a reconsiderar atitudes dele, Safatli, como ser social, etc. Não é? Portanto, não há uma opinião fixa dele, mas uma opinião em transformação, em movimento. E isso, para Rubens e para mim, foi muito importante, porque no filme ele é massacrado pelo Capone, ele é massacrado pela filha, ele é massacrado pelo pai, né, que não aceita o artigo dele e o critica. Então a reação do Safatli não foi imediata, não é? Ela foi se desenvolvendo no tempo. O que foi, para nós, foi muito interessante isto. Eu estava aqui focado, né, na comunicação com ele, então eu perdi um pouco do que o Jean-Claude falou. Talvez o que eu fale seja um pouco redundante. Mas o Safatli, ele foi muito corajoso em fazer o projeto, né, em se expor desse modo,
Então, mas durante o processo não foi simples, não. Ele discutia todas as cenas, algumas ele não aceitava fazer. A gente tinha que sempre ter um questionamento, um processo de convencimento, um processo de adaptação, mas isso não é ruim. Isso é bom até, propor, né? Isso vai complexizando. E como o Jean-Claude falou, na cena do Capão ele ficou... eu achei até que ele ia desistir do filme. Ele realmente saiu mal. Ele foi massacrado, né? Então, e toda a ideologia dele era em prol da possível aliança. Ele sempre falava, não, essa aliança é possível, que é a mesma coisa que ele fala lá no Capão. Então, para ele, eu acho que para ele foi realmente um choque. E tem uma outra coisa do Safatli, é que ele é muito fechado sobre si mesmo. Ele sempre está bem vestido, mas com roupas fechadas, camisa fechada, etc. E na cena, na casa dele, em que ele diz que será que a arte é política, o corpo é político, tudo é político. Nessa cena, tínhamos previsto que ele estaria sem camisa. E não houve jeito. Não, ele disse... aí eu disse para ele, no mínimo, o Safatli vai tocar de camisa, não é? Porque ele acabava a cena em que ele toca na casa, não é? E ele trocou de camisa, mas a ideia de que o corpo dele apareça além das mãos, a cara, não é? Não. Não, beleza. Boa. Bom te rever. Senta aí. Fala. Gente, pronto, somos todos ouvidos. Como assim? Não. Essa parte eu perdi. Não, a gente já está falando há mais ou menos 1 hora, então foram levantadas muitas questões, como sempre. Mas aproveitando que o Safatli está aqui, vocês já ouviram muito o nosso ponto de vista. Vocês têm alguma pergunta específica? Vamos lá, Gabriel. Gabriel é o curador daqui. Tudo bem? Queria fazer para vocês três, o Jean-Claude já falou mais ou menos, agora há pouco, levantou essa bola, mas a cena final, que me parece que foi que o Lincoln montou, eu não sei se ele dirigiu, mas se ele montou a cena final daquela conversa, me lembrou muito uma peça de um grupo de teatro super bacana, que é a Companhia do Latão. E eles fizeram uma peça, uma época, a Ópera dos Vivos, em que em um determinado momento se discute ali qual é o quadro atual, né, da situação, vamos dizer assim, da situação brasileira. E aí é um momento em que 2 personagens têm um conflito ali, em torno da discussão do quadro atual, e o personagem fala, a luta de classes acabou. O futuro vai ser uma minoria lutando por direitos civis. Eu queria saber se o final do filme, dessa conversa, se existe ali, claro que ele atravessa várias questões, o filme todo, mas se existe ali uma questão geracional ou se existe ali, de fato, luta de classes a partir do lugar do discurso. Bem, primeiro eu queria agradecer muito a paciência de vocês, né, de estarem aqui. Eu queria pedir desculpas por esse atraso infame, mas de fato eu não consegui terminar uma atividade anteriormente, né. Também queria expressar minha felicidade enorme de poder estar aqui novamente com o Jean-Claude e também com o Rubens para falar sobre esse trabalho, né. A gente já havia falado várias vezes, mas acho que nunca pessoalmente, na verdade. Porque presencialmente não, porque a gente entrou logo no processo de pandemia e isso tem toda uma outra dinâmica, né? E, bem, pegando essa cena e essa pergunta, eu acho mais ou menos... Houve várias discussões a respeito do filme e, na maior parte delas, essa cena virou a cena central, né? O que me deixa muito feliz, porque ninguém falou do fato de eu ser o pior ator da história do cinema brasileiro, né?
Então isso ficou para trás, né? Então já é uma coisa muito boa, né? Mas de toda forma, eu pensei muito também sobre essa cena, porque acho que tem uma série de questões aí envolvidas, né? Eu havia aceitado fazer esse tipo de exercício que o Jean-Claude e o Rubens eles inventaram, né? Que era essa mistura entre documentário e ficção, entre vida pessoal e criação, né? Porque eu também acho que era um elemento comum entre todos nós. A gente percebia que a gente estava chegando num ponto de esgotamento, um tipo de esgotamento do engajamento, um tipo de esgotamento da ação política ligado à classe intelectual. Eu não tenho nenhum problema em utilizar esse termo. Eu acho que a gente tem quase uma espécie de estrutura masoquista muito bizonha, de não admitir que, afinal de contas, a gente se organiza efetivamente como classe e que, em algumas situações históricas, é uma classe que tem uma capacidade de contribuir para um processo de indução, de transformações muito efetivo. Em algumas outras situações, é uma classe de reacionária, de travamento de processos também. Então, acho que tem isso. E achava que aquele era um momento importante da gente fazer esse tipo de reflexão. E que a reflexão ela seria honesta se ela fosse efetivamente alguma coisa que nós não sabíamos como controlar, né? Que a gente entrasse sem saber muito qual seria o resultado final, né? Tanto que essa cena, para mim, foi mais ou menos uma cena como um psicodrama, na verdade, né? Era uma coisa do tipo, bem, então a gente sabia que a gente ia bater. É como você pega um carro e você acelera e tem uma parede. Eu sabia que a gente ia bater, não sabia como ia bater, né? Mas sabia que ia, né? E é claro, a coisa ela vai ganhando contornos muito, muito significativos. Acho que os anos posteriores mostraram como havia alguma coisa de real naquilo tudo, né? Eu acho que, por um lado, eu diria pelo menos 3 coisas, minha tendência. Por um lado, o clássico confronto centro-periferia, ele esconde muitas vezes um outro confronto. Eu acho muito engraçado, muitas análises do filme falaram, está aqui o esgotamento da classe universitária. Mas eles esqueceram de falar, mas esse filme foi feito por 3 universitários, né? Então, quer dizer, tem algum processo autorreflexivo aí. São universitários que o Sartre dizia pensar contra si mesmo, né? Acho que são universitários que pensam contra si mesmos, que procuram pensar contra as suas limitações e ver até onde eles são capazes de chegar, né? Então, acho que uma das coisas que se mostra nisso, isso para mim foi muito impressionante, é que mesmo o discurso que vem da periferia tem alguma coisa de universitário. Tem elementos que depois a gente vai ouvir dentro do discurso universitário. É quase como se o universitário fosse um grande sistema de autofagocitação, onde até mesmo essas resistências acabam entrando, isso acaba sendo uma luta da universidade contra ela mesma. Porque a gente vê isso nos campi, a gente vê isso nos discursos dos campos, vê isso dos alunos, os alunos entre si, entre alunos e professores. Então, acho que seria uma coisa importante, porque para evitar um pouco essa figura, que acho que é um contraponto da figura do isolamento da classe média, que procura ter algum tipo de radicalidade, que é também projetar uma coisa, não, mas tem algum elemento absolutamente orgânico, vital, incontrolável, que vem de um lugar que não somos nós, né? Então, acho que isso teve um lado, né? Por outro lado, acho que teve um elemento interessante, que é a ausência de uma gramática comum de lutas, né? E como isso ia ser um elemento desesperador num país como o Brasil. Eu acho que a história, os anos posteriores mostraram muito isso, né? Mostraram que, por a gente não conseguir construir, bem, eu faço um pouco o intelectual que tem boa vontade, né? E boa vontade é a pior coisa que pode existir na face da Terra nesses momentos, né? Como já se falava, o inferno está permeado de pessoas de boa vontade, né? Mas também era uma maneira, eu quis assumir também isso, porque era uma maneira meio autorreflexiva, dizer, não, mas percebe, a construção de uma gramática comum vai ser dramática. Vai ser dramática, vai ser dura, vai demandar tempo, a gente vai bater cabeça, a gente vai perder muito, a gente vai se... E, de fato, foi um pouco o que aconteceu. A gente está num momento de retração muito forte, mesmo que a gente tenha conseguido evitar o pior no ano passado, mas eu acho que a gente só ganhou tempo, na verdade, porque mesmo assim a gente continua sem a capacidade de criar um tipo de gramática que tem uma força de projeção de futuro coletivo, né? E acho que, de fato, eu insistiria
vários momentos dos processos históricos de transformação se deram quando essa articulação improvável, completamente improvável, entre classe intelectual e energia negativa dos setores subalternizados da sociedade entram em contato e funcionam, né? Isso funciona uma vez a cada 200 anos, é verdade, né? Mas acho que esse é um elemento talvez, que seria importante a gente pensar. E a última coisa que também me chamou muito a atenção, porque eu até tinha dito isso em outro encontro, é impossível fazer um filme desse sem que algo mude em você, né? Para mim foi também uma coisa meio assim, foi para mim uma ruptura. Eu quis fazer isso meio para falar, não, mas tem um tipo de ação que eu também tentei fazer e não deu muito certo, né? É o mínimo que se possa dizer. Quer dizer, se a gente chegou nesse ponto, tem várias responsabilidades, e uma dessas responsabilidades é também da classe intelectual, também da classe acadêmica, também das universidades. Então, assim, não adianta a gente criar um tipo de discurso onde a gente está sendo sempre, digamos, acuado por governos, que isso é verdade, mas tem um tipo de autotransformação que nos cabe e que também vai ser muito difícil, muito duro, porque a gente vai se perder durante muito tempo, mas eu achava que esse filme era uma maneira, digamos assim, honesta de colocar a questão, né? E acho que era essa um pouco a questão, né? O filme ele é uma questão, né? Ele se recusa tacitamente a dar uma resposta, né? E ele seria uma mistificação se ele desse uma resposta. Eu acho que ele conseguiu ficar interessante até hoje, né, porque ele poderia ficar datado muito rapidamente, exatamente por causa disso, porque acho que o tempo mostrou que, de fato, a resposta era muito, muito mais complicada do que parecia, né? Só complementando o que o Vladimir falou, essa semana a gente teve até um fato interessante, teve uma pequena mostra na ECA, que o pessoal chamou de 2 filmes políticos, né? Cinema no olho do furacão da política brasileira, que eu estou ligado aos 2 filmes. Um que chama Intervenção, que é um filme basicamente sobre o discurso da extrema-direita, né? E agora o quê? E é impressionante a diferença dos 2 filmes. É claro, os 2 filmes foram montados por mim e tal, então tem o meu ponto de vista aí. Mas o Intervenção, o discurso da direita, não vou falar que ele é uníssono, mas ele tem muitos pontos de confluência. Ele tem uma orquestração, ele tem uma unidade. E agora o que é exatamente o contrário. É a total falta de unidade, a total falta da gramática comum, é o impasse mesmo, né? É o título, né? E agora o quê? E o reflexo é um pouco esse, né? Por um triz, não perdemos de novo. Eu acho assim, a questão que ele colocou sobre, mas afinal de contas, aquilo é uma expressão de uma luta de classe, tem sentido falar em alguma coisa dessa natureza, e contra quem essa luta de classe também está se desdobrando, se ela não está se desdobrando também contra pessoas que achavam que eram companheiros de classe, não são. Então, acho que todas essas questões elas ganharam um contorno, eu diria, dramático nos últimos tempos. E, para mim, pelo menos, ela mostra 2 coisas, né? A primeira delas é, a gente sabe que o momento que a gente teve força efetiva, real, que a gente amedrontava os setores hegemônicos da economia e da sociedade, era quando a gente conseguiu fazer funcionar a ideia de classe. Isso, para mim, é muito claro. Quer dizer, mas ela conseguiu funcionar dentro de um contexto histórico muito específico que provavelmente não vai se repetir. Ou não dessa forma, ou não da forma como aconteceu, né? O que nos coloca uma tarefa difícil de ser equacionada, porque a gente sabe que se tentar recuperar agora daquela maneira, vai ter um outro efeito, vai ser muito mais mistificador do que qualquer outra coisa. E, no entanto, também a ideia de que não, agora tem só grupos que lutam pelos seus direitos, quer dizer, ela tem um lado de verdade, porque são grupos que vão falar, mas a gente foi esquecido durante séculos, nossas questões não foram colocadas da maneira como deviam, então, ou seja, então acho que tem um conteúdo de verdade forte dentro dessa questão, mas também, como todo processo político, tem seus riscos, e tem riscos reais. Por exemplo, um ponto que eu acho interessante no filme, porque naquele momento, quando a gente fez, acho que a sociedade não estava tão sensível assim, então ele passou de outra forma,
que era quando tem uma discussão entre eu e a Palomares. Palomares, isso. Onde a Palomares faz o papel da pessoa que está na periferia trabalhando para um banco comunitário, né? Naquele momento, quer dizer, fazer a crítica como a gente fez, do tipo, olha, mas o que significa esse tipo de constituição de emancipação de autonomia através de um banco? Através do fato de você se transformar, ou seja, o banco entra de uma certa maneira para garantir as condições fundamentais da sua emancipação social. O que o banco faz? O banco vai na comunidade, pergunta quem você é, vê como sua estrutura de relação, vê se você é fiável, vê se você é credível, vê se você efetivamente pode ser reconhecido como sujeito. Quem é a instituição que faz isso? O banco, independente se seja um banco comunitário ou não. Mas é claro, é uma questão vinculada à circulação de capital, à possibilidade que eu tenho de ser um bom investidor, ser um bom empreendedor, né? Eu ter a capacidade de poder pegar um empréstimo, todo esse tipo de coisa. Naquele momento, eu lembro que foi quando a gente fazia alguma crítica nesse sentido, era muito violenta a resposta. Fala, não, mas vocês não têm nenhuma sensibilidade, afinal de contas está todo mundo na urgência, todo mundo no medo, não sei o quê. Mas acho que hoje, quando a gente vê que um dos elementos importantes a gente não ter gramática comum é o fato da gente, como esquerda, ter naturalizado, inclusive, a ideia do empreendedorismo como uma forma possível de emancipação, né? A gente falava mesmo em empreendedorismo periférico, a gente falava em empreendedorismo das multidões, certo? Sem perceber que com isso a gente estava usando a gramática de quem a gente combate. Porque só para eu falar sobre empreendedorismo, o que aconteceu, né? As pessoas que integraram isso na periferia foram todos votar no Bolsonaro. Sim. Foram todas pega o setor de Uber. Eu tive a loucura de ser candidato a deputado federal no ano passado. Todo mundo faz uma loucura na vida. Essa foi a minha, né? Mas você já foi a prefeito, né? Não cheguei a fazer isso. Não. Mas o fato é que, por exemplo, dentro da campanha, tive alguns momentos muito impressionantes. Um deles foi a gente fazer uma reunião com motoristas de Uber. E eles falaram taxativamente, a gente não quer vocês. A gente não mexa não quero CLT, eu quero nada. Deixa eu ser empreendedor, só não me atrapalha. Só não bota ninguém na minha frente. Ou seja, mostrava muito, e era tudo gente pobre, junto da periferia. Acho que o filme levanta essa tensão. E o tempo mostrou que era importante levantar essa tensão, porque é um indício de que tem algum ponto onde a gente não está conseguindo organizar uma gramática alternativa. A gente sempre falou bastante que aquela cena final, né, é uma cena que congrega muitos conflitos, né? Conflito de classe, conflito racial, conflito universitário, conflito periferia-centro e tal. Mas ele trouxe uma nova, nova não, já se discutiu, mas fala muito, que é conflito de gerações, que também é presente. Tirando o Adriano, que era o cara que estava do teu lado, que era um pouco mais velho, todos lá eram bem mais jovens. Essa também é uma questão, acho que presente na cena. Mas um conflito desse não aparece dentro da USP. Ele não é um conflito geracional dentro da USP. Porque dentro da USP está estabelecido o papel dele de professor. Então, aí a hierarquia e os papéis já estabelecem a liturgia. Então, não se cria. Às vezes apareça, mas é verdade que é de outra natureza. Em outra intensidade. Você tem razão. Mas às vezes aparece. Parece quando eles questionam o tipo de referência, ensinamento que a gente traz, né? Por que não alguns outros que tem mais a ver com o horizonte de organização das lutas atuais. Tal. Isso é verdade. A questão das referências, ela... Mas é verdade que é outra intensidade. É diferente. Gente, vamos ir para um encerramento. Não sei, tem mais alguma última pergunta? Pessoal, eu queria agradecer a todas e todos aqui presentes. Muito obrigado. Pedir uma gentileza a vocês que acompanhem a nossa programação. E, por favor, nós somos um centro cultural novo, relativamente novo. A gente oferece encontros literários, musicais, filmes, debates, oficinas artísticas, educativas. A gente está atualmente com 3 exposições. Então, por favor, aí divulguem a nossa programação, acompanhem pelas redes sociais. Agradecer ao professor Vladimir, o Jean-Claude Bernardet, o Rubens Revald pela presença e convidar vocês para curtir o finalzinho do show, aqui do lado, Transluz, que é um duo de voz e piano. Obrigado e até a próxima.